Uma oportunidade neste domingo de estarmos juntos, amém? Aqui de pé para adorar o Senhor. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, este 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardares os seus mandamentos ou não, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá. O homem nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem castiga ao seu filho, assim castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares seus caminhos e para temeres. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, para entender o propósito nessa noite da tua palavra. Pode sentar glorificando o Senhor. Irmão, esse texto que nós lemos, esse texto aqui referido ao povo de Israel, o qual o Senhor tirou do Egito da escravidão. Esta palavra, ela nos leva a lembrar de um povo que foi levada para um Egito, para depois Deus trazer esse povo para mostrar a promessa para esse povo de uma terra perfeita, onde essa terra manava leite e mel. Sabemos aqui que diante desta palavra, que nós podemos observar quando nós lemos esse texto, quando fala do Egito aqui, ninguém vai para a terra de Canaã sem antes passar pelo deserto. Ninguém chega à terra aonde mana leite e mel, sem passar primeiro pelo deserto. E aqui nós vamos aprender que Deus, Ele sabe cada passo que você dará até chegar ao rumo da sua vitória. Mas primeiro nós precisamos entender que quando nós lemos esse texto, o Senhor, Ele deixou bem específico que esse povo que estava no Egito, que foi tirado do Egito, que foi levado para o deserto, que o Senhor queria provar esse povo primeiro, tanto na fome, tanto no maná, se realmente esse povo ia permanecer fiel ao Senhor, se ia guardar verdadeiramente os mandamentos do Senhor, por esse processo onde o povo estaria caminhando. Em Êxodo, no capítulo 13, o verso 21 e 22 vai dizer: o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para alumiar, a fim que caminhasse de dia e de noite. Nunca partou do povo a coluna da nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Olha, aqui está o cuidado de Deus. O deserto, nós sabemos que quando é quente mesmo. Quando é frio de lascar. E a Bíblia fala que durante o dia, aquele sol escaldante, um calor terrível, o que estava Deus providenciando para o povo? Uma nuvem. Aquela nuvem estava diante daquele povo, protegendo aquele povo, guardando aquele povo,
e à noite o frio era o frio de lascar, mas a Bíblia fala que ia ter também uma coluna de fogo, aonde estava aquecendo o povo diante daquele frio. E nós vemos o cuidado de Deus, que Deus vai dizer nesse texto que Deus não apartou deles nem por um segundo. Em todo o tempo do deserto, o Senhor estava cuidando dos seus filhos. Saiba que Deus está com a mão sobre as nossas vidas, nos guardando nesse momento. Por onde você quer que passa, por onde passares, a mão do Senhor é como uma nuvem diante da tua cabeça, diante da tua casa, diante de tudo que você nessa noite precisa do Senhor. Ele que está com a mão em cima da tua cabeça te guardando nessa noite, amém? E nós entendemos diante desse texto que só o Senhor, nós entendemos que no deserto é o Deus que dá a direção para os teus filhos. Imagina aquele povo, mesmo 40 anos pelejando, aquele povo sem rumo, mas o Senhor tira a direção certa para o povo. Mas o povo não queria saber da direção de Deus, o povo queria murmurar, desobedecer a Deus. É por isso que ficou 40 anos no deserto. Mas Deus tinha sempre um jeito mais fácil, um caminho mais fácil do povo chegar à terra de Canaã. Mas pela desobediência do povo, pelas murmurações do povo, nós podemos perceber nessa palavra que o povo ficou 40 anos sofrendo no deserto. E aqui nós sabemos que Deus é o nosso norte, Deus é a nossa direção, Deus é que abre caminho, Deus que está nesta noite nos guiando na direção certa. Não adianta nós queremos desobedecer, não adianta nós queremos fazer do nosso jeito, porque nós entendemos, se nós não seguir o protocolo que Deus tem para a nossa vida, nós vamos fazer igualzinho aquele povo do deserto, 40 anos sofrendo. Mas aqui nós entendemos que tudo que nós fazemos tem uma forma certa de Deus conduzir com segurança naquele propósito que Deus tem para a nossa vida. Tudo que Deus fez aqui com esse povo, nós vamos entender que é uma forma de segurança para o povo, é uma forma de levar o povo, conduzir o povo até Canaã de uma forma tão segura. E talvez, irmãos, as adversidades, as lutas que nós passamos, nós não entendemos, mas talvez é uma forma que Deus age na nossa vida para conduzir os teus filhos. Deus permitiu o povo passar por necessidades, mesmo também Deus permitiu o povo comer maná, mas Deus estava cuidando em todo o tempo do povo, mesmo o povo rebelde. Nós entendemos que nesta palavra o Senhor tem cuidado. Então, primeiramente nós aprendemos aqui, primeiramente em Êxodo, que Deus é um lugar de direção certa para a nossa vida. Entenda nessa noite, primeiro, Deus é a direção certa para a nossa vida. Fala para o seu irmão. Fala assim, diferente. O deserto é um lugar de direção de Deus para a sua vida. Vamos falar mais completa. O deserto é um lugar de direção de Deus para a sua vida. Então nós aprendemos aqui, irmãos. Segundo, deserto é um lugar de livramentos, porque em Êxodo 14, verso 13 em diante vai dizer: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temeis, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais tornareis ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Olha aqui, irmãos, o deserto é um lugar de livramento. Até no seu deserto, nas suas dificuldades, nas minhas dificuldades, o Senhor nos livra. Entenda que mesmo o povo fugindo do Egito ali,
que o faraó tem liberado, mas arrependeu. E quando ele arrependeu, o povo virou para ele como fugitivo, que ele foi atrás do povo de novo. E a Bíblia fala que o povo estava acampado sobre o mar, perante o mar ali, de frente ao mar. E quando o faraó veio com seu exército, com os cavaleiros, para perseguir o povo, para matar o povo, para onde o povo ia, irmãos? Para lugar nenhum, não tinha onde correr. O povo estava cercado pelos inimigos, mas o Senhor é o Deus do livramento. A Bíblia fala que quando Moisés tomou direção com Deus, Deus pediu para Moisés tocar o cajado sobre as águas. E quando Moisés tocou sobre as águas, a Bíblia fala que a água se abriu, o povo passou a seco. Porque o Senhor, Ele abre a porta para nós. O Senhor abre a porta de escape para você. Ali não tinha mais saída, não tinha como o povo fazer nada, mas Deus tinha o livramento na hora certa. Deus tem o livramento na hora certa para você, irmãos. Quando os inimigos estiverem quase te alcançando, quando você se sentir que não tem mais recurso na terra, o livramento vem do céu para mim, para você nesta noite. Fala para o seu irmão: o deserto é um lugar de livramentos. Sabe por quê? O medo predominava o povo. E quantas vezes nós sentimos assim, que o medo vem para predominar as nossas vidas, nós sentimos esse medo. Senhor, e agora? Estamos cercados, estamos apavorados, não temos uma direção certa. Aí o Senhor entra com o livramento e nos dá a vitória nesta noite, porque Ele é o Deus do livramento. Terceiro, deserto é um lugar de milagres. Talvez nós não podemos compreender porque nós passamos tantos desertos na nossa vida. Os desertos é uma escola para os filhos de Deus se aprender que Ele não pode fazer nada, mas sim Deus, o Deus que nós servimos, é Ele que pode fazer para as nossas vidas. Êxodo 14, 15, 16 vai dizer: disse ao Senhor Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estenda as mãos sobre o mar e divide para os filhos de Israel e passa pelo meio do mar. Irmãos, o deserto é um lugar de milagres. Olha o que o Senhor fez, um grande milagre. Deus permitiu que Moisés tocasse sobre as águas e realizasse um milagre. Quantos milagres nós não recebemos através do deserto? Porque se você às vezes está bem numa terra de Canaã que manda leite de mel, você não precisa de nada. Você tem todo o milagre lá, não é verdade? Como que você vai conhecer Deus numa terra que você tem leite e mel, que não falta nada para você, que está tudo bem? Você vai conhecer Deus quando você está passando por um deserto, por uma dificuldade, quando você é pegado de surpresa e às vezes você não tem o que fazer, não sabe o que fazer, aí você clama a Deus e Deus entra com milagre. Aí você realmente vai dizer: olha, existe um Deus todo-poderoso, porque se não fosse esse Deus, eu não estaria vencendo essas adversidades na minha vida. Nós conhecemos Deus quando nós estamos vivendo um deserto. Você conhece Deus quando você vive uma vida, às vezes passando por momentos difíceis na sua vida, porque você sai de cena e deixa Deus entrar para cuidar de você. Muitas vezes é assim. Muitas vezes nós aproximamos mais de Deus quando nós estamos no deserto. Quando as coisas do dia mal batem na minha porta e na sua porta. Quando as coisas não vão muito bem para a tua vida. Quando você vê que as coisas já saiu do seu controle, da sua direção, e você não tem mais o que fazer, você clama a Deus, e você sabe que esse Deus, Ele pode mudar a página da sua história, da sua vida. Quarto, deserto é um lugar de proteção divina. O que fala aqui? Que esse lugar de proteção, Isaías 43, 2 vai dizer: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não submergirão.
quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá sobre ti. O que nós aprendemos aqui? Que ao fim dessa jornada aqui no deserto, nós aprendemos a não preocupar com as circunstâncias. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós preocupamos demais, talvez nós ficamos ligados somente no sofrimento do deserto, nas adversidades do deserto, e esquecemos que nós servimos um Deus grande e poderoso. Talvez nós achamos o problema maior do que até o Deus que nós servimos. Talvez nós olhamos diante do deserto, diante de tantas provações, e nós achamos que aquele problema nós não vamos vencer. Mas aqui está nos ensinando que nesse vale, que nessas montanhas, que nesses gigantes, que nessas adversidades, o que importa é nós ter Deus na nossa vida. O que importa é você ter fé e acreditar que tem um Deus que age perante o seu deserto. É acreditar que você não está sozinho nessa jornada. É acreditar que você não está passando nesse deserto sozinho. Porque Deus estará conosco nesta noite. Ele está dizendo para você: se você passares pelo fogo, você não vai te queimar. Se passares pelas águas, você não vai afundar. Sabe por quê? Ele nos sustenta com a sua mão poderosa nesta noite. É Ele que te segura pelas mãos quando você estiver passando por esses momentos tão difíceis na sua vida. Talvez você tenha vivido esse vale, talvez você tenha vivido esse deserto, um deserto de desespero, que você está dizendo: eu vou me afundar, esse fogo vai me queimar. Mas a Bíblia fala: se você passares pelo fogo, você não vai queimar. Se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Porque é um Deus Todo-Poderoso que está aqui nesta noite, para nos dar a vitória nesta noite. Nós aprendemos aqui com essa palavra: viver no Egito, ou morrer no deserto, ou ir para a terra de Canaã. Qual dos três nós queremos aqui nessa noite? Você quer ser escravo no Egito? Você quer permanecer escravo numa terra aonde Faraó está escravizando a sua vida? Ou você quer viver a vida inteira num deserto somente de adversidade, através da desobediência? Porque a desobediência leva o ser humano a viver muito tempo no deserto. Não era para o povo viver esse tempo todo no deserto, 40 anos, mas esse povo, através da desobediência, viveu 40 anos no deserto. A terra de Canaã estava pertinho. Mas há uma escolha para mim e para você nessa noite. Nós devemos escolher ou o Egito, ou o deserto, ou a terra de Canaã. Nós estamos passando pelo deserto, mas nós não vamos ficar no deserto. Há uma promessa de Deus para mim e para você nessa noite, que é uma terra que mana leite e mel. Como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir outros deuses, você serve. Se vocês quiserem adorar outro Deus aqui no deserto, vocês adoram. Quiser construir outros deuses para vocês podem seguir esse Deus. Mas eu não, eu decidi, eu tomei uma decisão. Josué estava convicto do Deus que servia. Eu tomei essa decisão que eu e minha casa vai servir ao Senhor. Eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida. O que é que Josué está ensinando para mim e para você? Atitude. Às vezes nós temos que ter atitude, porque quando nós temos atitude, nós saímos do deserto e avançamos para a promessa de Deus. Irmãos, esses três estágios que nós falamos aqui é relacionado sobre a vida do homem.
Porque quando nós entendemos o homem carnal, ele vai somente viver no Egito. O homem carnal, ele vai somente viver no deserto. Agora o homem espiritual, ele entende que o Egito não é para ele, o deserto não é para ele, é só passagem. O homem espiritual, ele entende que Deus sempre tem o melhor para a vida dele. Entenda alguns exemplos aqui. Porque primeiro nós entendemos nesse texto de Êxodo que o homem natural vive no Egito. Conforme o livro de Êxodo aqui nós podemos ver que os filhos de Israel, eles ficaram cativos, escravos, num período de 400 anos, escravizados pelo faraó. Olha, irmãos, 400 anos é muitos anos, né? Quanto tempo que esses homens ficou escravizados, porque eles tinham a mente de gafanhoto, uma mente pequena, uma mente de escravidão. Quantas pessoas estão escravizadas nesse mundo aí, pelo álcool, pelas drogas, pela prostituição, pelas coisas erradas, porque a sua mente já está escravizada, porque ele já disse: olha, eu quero viver essa vida. Mas Deus tem uma vida melhor para o ser humano, além do que essa vida de escravidão. O Senhor quer nessa noite que nós vivemos uma vida transformada, uma vida de paz, uma vida de alegria nesta noite. E ali, irmãos, aqueles homens sofriam horrores, amassando barro para Faraó. Você imagina aqueles homens todos os dias carregando pedra, carregando barro, aqueles homens todos os dias levando mesmo peso nas suas costas. Quantos estão com as cargas nas costas, escravizado por Satanás, como diz lá, cavalo de Satanás, porque decidiu viver no Egito, e Faraó está cada vez mais escravizando esse povo. Podemos aqui fazer, irmão, uma analogia aqui, quando nós vimos como nos dias de Adão, quando Adão pecou contra o Senhor. Olha o que é uma escravidão, porque Adão tinha tudo, não faltava nada para Adão, tudo que Adão queria de perfeito estava naquele jardim. Mas o homem é tão desobediente que tinha somente uma árvore da vida lá. Quantas árvores não existiam, irmãos, naquele lugar? Vamos pensar na Amazônia. Quantas árvores não tem naquele lugar? Quantas árvores frutíferas que não tinha naquele jardim do Éden? E Deus pediu somente essa aqui: não toca, não come do fruto. Mas o que o homem fez? Foi lá, comeu do fruto, e através desse fruto entrou o pecado no mundo. E às vezes muitas pessoas decidem viver nesse deserto, porque o Senhor pediu para ele: não faça dessa forma, faça desse jeito, mas você acaba fazendo de outra forma, e quando eu acabo fazendo de outra forma, vem a consequência. Por isso que nós temos que tomar cuidado, porque nós sabemos que Deus, Ele morreu na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário Ele ressuscitou nesta noite para nos livrar da lei do pecado, da lei da escravidão, a qual nós éramos escravos. Nós não somos mais escravos, porque o Senhor nos libertou nessa noite de toda a escravidão. Satanás não tem poder contra as nossas vidas. Então, primeiro, o homem natural vive no Egito. Segundo, o crente carnal morre no deserto. O crente que vive da carne, ele morre no deserto. Por quê, irmão? O propósito de Deus era o quê? Tirar o povo do Egito. Não era o povo morrer lá no Egito, mas o propósito de Deus é tirar o povo do Egito, levar para o deserto, do deserto levar para Canaã.
Mas o homem era tão carnal, que não compreendia o propósito de Deus. A incredulidade tomava conta do coração do homem. E quando a incredulidade tomava conta do coração do homem, o homem então ele vivia carnal. Ele não abriu o seu entendimento para compreender os propósitos de Deus. Por isso que muitos estão morrendo, porque não abrem os seus olhos espirituais, estão vivendo uma vida de incredulidade, mesmo conhecendo Deus. Porque aquele povo que saiu do deserto, sabia quem era Deus. Aquele povo que veio para o deserto, conhecia o poder de Deus, porque via Deus manifestar através da vida de Moisés. Via Moisés tocar sobre a rocha e a água fluir. Via maná cair do céu para alimentar o povo. Não era então uma coisa que as pessoas não tinham a convivência, mas muitos até conhecem a Deus, estão dentro da igreja, mas ainda se torna carnal. E aqui nós entendemos que este foi o propósito de Deus para aquele povo, para levar o povo à terra de Canaã. Aqui, irmãos, porque a incredulidade, nós falamos muito de incredulidade, ele atrapalha chegar até Deus. Porque a incredulidade atrapalha a pessoa a ter fé nos propósitos de Deus. Então é muito necessário nós confiarmos no Deus Todo-Poderoso. Nós estamos quase encerrando, irmãos. Hebreus 11:6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador de os que o buscam. Olha que interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu for incrédulo, se eu não tiver fé, como que eu vou agradar a Deus? É preciso nós termos fé, é preciso nós acreditarmos realmente em Deus. Terceiro e último, o crente espiritual conquista Canaã. Irmão, daquele povo que saiu do deserto, de milhões de povos, 2 conquistaram Canaã. A Bíblia relata que Josué e Calebe, 45 anos para entrar na terra de Canaã. Você imagina que perseverança, irmãos, para herdar a terra prometida. Aqueles morreram no deserto porque desobedeceram a Deus. Nem os pais, nem os filhos não entraram na terra de Canaã, mas somente Josué e Calebe perseveraram no propósito e na promessa de Deus, e a Bíblia vai dizer que eles conquistaram a terra de Canaã. E aqui é um grande exemplo para mim e para você. Nós só vamos conquistar a terra de Canaã se nós permanecer no Senhor. Só vamos conquistar as promessas de Deus se nós determinarem na nossa vida que nós queremos servir a Deus e estamos determinados a passar pelo deserto, mas não ficar no deserto. A diferença é você passar no deserto, a diferença não é você morrer no deserto, a diferença é que o deserto é só um momento para a sua vida, de aprendizagem para a sua vida, mas aquele deserto não é a sua morada, aquele deserto não é a sua casa, mas aquele deserto é somente uma escola, para que você pode alcançar as promessas de Deus, para que o poder de Deus seja aperfeiçoado na minha e na sua vida. Entenda isso. Esse deserto está aperfeiçoando a sua vida, esse deserto está moldando a sua vida, esse deserto está transformando a sua vida. Tudo que você está passando de adversidade não é por acaso. O Senhor sabe de tudo que você está passando, porque Ele quer te levar em lugares maiores, lugares mais altos, porque nós não podemos compreender o propósito de Deus. Com os olhos carnais jamais nós vamos compreender, mas quando nós abrimos nossos olhos espirituais, podemos entender que Deus, Ele tem a direção certa para a nossa vida. Quem pode dar glória a Deus? Concluindo a palavra, para chegar na terra prometida, nós precisamos tomar algumas atitudes. Quero ser breve. Primeiro, nós precisamos renunciar ao Egito. O que primeiro Deus quer? Que nós renuncie ao Egito. O que o Egito significa hoje? O mundo lá fora.
O Egito significa todas as ofertas que Satanás oferece para o ser humano. Hoje o mundo está totalmente diferente. As coisas erradas estão certas. É igualzinho nós vemos aí uma mulher, né, aquela que representa as mulheres, os irmãos até sabem, não precisa citar nome, com a bunda lá de fora, diz que representa as mulheres. Que mundo é esse? Agora aquela mulher que morreu na creche para salvar um monte de criança, está esquecida. Então nós vemos que o Egito é isso, ele só oferece coisas o contrário do que Deus pode oferecer para o ser humano. E nós precisamos renunciar a essas coisas, porque essas coisas são iniquidades. Essas coisas são coisas para matar o espírito, porque a carne cobiça contra o espírito. É uma briga constante. E nós devemos renunciar primeiro o Egito, aquilo que Satanás nos oferece dia a dia para nos fazer perder a direção até Canaã. Então, segundo, ser aprovado no deserto. O que eu disse aqui, você passar pelo deserto, mas você ser aprovado como Josué e Calebe, não se contaminar, é ser dependente de Deus, é ser determinado nos propósitos de Deus. Terceiro, deixar de lado as murmurações. O povo morreu por quê, irmãos? Porque murmurava contra Deus. O povo sofreu no deserto, o povo ficou mais difícil para o povo, porque as murmurações. O povo só sabia murmurar, Deus fazia, mas o povo murmurava, o povo falava contra Deus, o povo sempre estava contra Deus, mesmo Deus realizando várias obras, o povo murmurava. Até fez um bezerro de ouro. Quarto, perseverar na promessa. Você tem uma promessa de Deus, mas é difícil perseverar nela. Todos nós temos uma promessa de Deus, mas perseverar não é fácil. Você precisa ter um foco, perseverar. Essa promessa que Deus tem para minha vida, Deus falou que vai acontecer, eu vou perseverar nessa promessa. Essa promessa é a salvação da minha casa, essa promessa é a minha empresa, essa promessa é a minha vida sentimental, essa promessa qual for, eu vou perseverar nesta promessa, porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Em quinto, confiar totalmente em Deus. Josué confiou totalmente em Deus. Josué e Calebe confiou, ele jamais deixou de confiar em Deus. Nós só vamos vencer quando você confiar totalmente em Deus. Sexto, você não pode olhar para a circunstância. Está improvável, está difícil, a adversidade está grande, mas você não vai resolver nada. Sempre quem resolve é Deus. Sempre que a circunstância é impossível na nossa vida, nós não temos ação, não temos o que fazer, nós precisamos somente provocar o milagre. Como nós podemos provocar o milagre? Quando nós entramos com fé em oração e pedimos a Deus, sim, isso acontece na nossa vida. Então, não olhar para a adversidade que você está passando hoje, não olhar para a circunstância que você está vivendo hoje, não olhar para os problemas que chegaram na sua vida hoje, mas você olhar para o que você tem, um Deus todo-poderoso, que Ele está presente na sua vida, e você pode confiar totalmente nele e dizer: Senhor está aqui, eu não vou olhar para essa circunstância, eu creio que o Senhor vai cuidar de mim. Sétimo e último, acreditar nos milagres de Deus. Como o povo Moisés acreditou e tocou nas águas, e o povo passou. Ali foi um grande milagre. Quando Moisés tocava nas águas, na rocha, e as águas potáveis saíam para o povo beber. Quando caía maná do céu e o povo se alimentava. Quando os sapatos não envelheciam, roupas não envelheciam. Isso era milagre no deserto. Até nós chegar na terra de Canaã, irmãos, Deus vai cuidar de mim e de você. Quem tem fé e quem acredita, passa no deserto, mas no deserto Deus vai cuidar de você. Há uma nuvem diante de você, uma coluna de fogo diante de você, o Senhor não vai esquecer.